Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar. Meu nome é Rafael. Dia de queda generalizada para o mercado, o Ibovespa caindo 2%, o dólar subindo, voltando ali para a faixa dos 5,100, né, para os 5,10. No caso aqui foi interessante, porque no dia aqui, ó, no dia 16, no dia 12, na verdade, cadê? No dia 14, a gente fez essa recomendação lá no grupo, né, de adicionar um pouquinho de dólar. No caso, a gente não fixou como é que eu posso falar assim, mercado futuro, a gente foi mais pelo fundo cambial, que é uma estratégia, né, um modo de a gente fazer um hedge da carteira, pelo menos eu gosto de fazer isso. A gente adicionou, né, quando voltou ali naquela faixa do 4,90, a gente adicionou um pouquinho de fundo cambial, pelo menos pessoalmente eu fiz isso, acredito que o pessoal também seguiu esse movimento, né. Como eu disse aqui, podia voltar para 4,80? Pode acontecer, tendência de baixa, tudo isso. Mas 4,90 era um risco-retorno bem interessante. Então hoje, né, depois desse movimento aqui, né, do dia 14, deu para fazer uma parcial interessante, né? O dólar voltando aí para a faixa dos 5,10. E minha ideia, pessoalmente, né, tentar levar essa posição aí um pouco mais, tentar levar para os 5,20, 5,25, quem sabe volta lá para as máximas do ano e ali voltar a fazer, né, essas parciais ou zerar um pedaço da posição e assim trabalhando, né, e assim a gente vai trabalhando com relação ao dólar. Então, dia de forte alta para o dólar, duas fortes altas para o dólar, e hoje um dia de forte queda para o índice, que voltou para a região dos 104 mil pontos. Ah, só para falar, né? Esqueci. Essa recomendação foi lá no grupo do Infobolso. Se você quer saber mais sobre o Infobolso, que eu faço a parte de ações aqui no pessoal do Bolso, vá na descrição do vídeo, acesse a landing page direto do Infobolso e conheça mais sobre o produto, sobre a proposta. A ideia eu evito tentando ficar girando swing trade, essas coisas, eu gosto de posicionar em momentos estratégicos, né, onde a gente tem um risco-retorno interessante, a gente vai lá e adiciona, beleza? Bom, foi um dia de uma queda generalizada, commodities metálicas, empresas do setor doméstico, enfim, tudo caiu por hoje. E vamos começar falando sobre as commodities metálicas, né? Que foi o principal destaque, Vale. Vale caindo 2,9%, voltando ali para a faixa dos 76, por conta de dois fatores, né? Um em específico dela, que foi a questão da prévia operacional do primeiro trimestre, que ficou abaixo do esperado. O mercado esperava já uma prévia fraca. Tanto, né, como a gente já vem comentando, o papel saiu daqui, ó, né, depois vamos falar um pouquinho de Klabin. O papel saiu do trimestre, né, começou o trimestre ali na faixa dos 95, né, e voltou para a faixa dos 75. Né, essa queda de 20%, justamente nessa expectativa de que a prévia operacional do primeiro trimestre seria ruim. Chuva, embarques menores, né, por conta de chuva. O que surpreendeu negativamente foi a questão do preço. E por quê? O teor do minério, né, é muito importante. Né? A Vale tem um teor de minério, é o maior, né, teor de minério, e essa parte dos embarques, desse teor de minério mais caro, que é o que a China compra em especial, teve bastante problema por conta dessas chuvas. Então o preço ficou abaixo da média. Isso pegou também o papel, que no final das contas chegou a marcar mínima no 75 exatamente, mas fechou no 76,25. Vamos ver como é que vai ser, né? Como a gente já vem comentando. O papel sai dos 95 para os 75 justamente nessa expectativa. Então, muita coisa a gente já sabe. Outra coisa importante é a queda do minério de ferro. Minério de ferro, queda de 1%, voltando, né, chegou na faixa dos 115, né, na semana passada, justamente quando a Vale subiu 5% e corrigiu, voltando para a faixa dos 110, 111 dólares a tonelada. Então, por quê? Por conta de demanda? Por conta de oferta?
Na verdade, não. Mais um recado do governo chinês falando: olha, estamos monitorando a volatilidade dos preços no mercado futuro, que é da Lian. E isso, esse cuidado do governo chinês com relação ao minério tem muita parte de controlar o preço em vista da questão inflacionária e por ser, nesse segundo trimestre, um trimestre sazonalmente de maior demanda por parte de construção. Tá? Porque se fosse depender de oferta e demanda, acredito que o minério de ferro estaria muito mais próximo do 130 do que 110. Tá? Então, inclusive isso é uma das justificativas para gostar de Vale nessa região dos 76, 75. Beleza? A gente fez já entradas em Vale, fez parcial, nosso médio está no 78. Então, está muito próximo, né? Aí, do ponto de entrada, uma queda de 2%. Se perder os 72,70, aí a gente fica muito preocupado. Mas por tudo que a gente falou em relação ao minério de ferro, pelo risco-retorno atual, aqui, na minha opinião, deve ser um ponto de suporte bem importante. Tá certo? Beleza. Isso acabou o minério de ferro pegando Vale, acabou pegando as siderúrgicas também, né? E também destaque de queda para o setor de petróleo. Petrobras, queda de 3%, né? Prio caindo 3%, as empresas ligadas a commodity em queda. Por quê? Nós tivemos dados dos estoques de petróleo nos Estados Unidos da semana passada e uma surpresa, teve um resultado muito acima do esperado. Teve uma queda desses estoques de 4,6 milhões de barris. O mercado está esperando 250 mil. Então, é aquela guerra de preço que a gente observou ao longo do ano passado, que é o governo norte-americano colocando o petróleo no mercado para combater a possibilidade de alta de preço, e essa possibilidade de alta de preço foi o que levou o petróleo dos 75 até os 85 por conta do corte da OPEP, tá? Só que diferente do ano passado, esses estoques estão muito menores. Então eu pelo menos, eu sigo positivo com o Prio e sigo nessa expectativa também, né, comprado em petróleo, sigo nessa expectativa do rompimento dessa região e em busca da faixa dos 90 dólares. Deixa eu ver se eu tenho aqui o gráfico, né? Só para a gente ilustrar isso. Aqui, ó. Aqui, ó, para a gente ilustrar. Seria isso aqui, né? A gente... porque assim, Rafael, você está comprado em petróleo, existem alguns fundos que você pode se expor diretamente a commodity. Tá? Então, dá para você fazer isso. Tá? Então, eu particularmente recomendei lá no pessoal do Infobolso, mas tem a Prio, que é uma boa proxy disso, mas se quiser se expor diretamente, e você pode fazer isso com relação ao petróleo, deu uma bela oportunidade quando voltou para esse 75, e agora a expectativa é romper essa faixa de 88, 89 dólares o barril, tá certo? Bom, e o que mais que justificou essa queda de Petrobras de 3%, além da alta, da correção da alta, além do teste dos R$ 27? Agora à tarde, finalzinho da tarde, né, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, voltou a criticar a política de preços de combustíveis da Petrobras. Né, palanque eterno político desse novo governo, afirmando que ela precisa ser revisada de forma estrutural e menos pontual. Enfim, aí acabou acelerando o processo de queda de Petrobras, mais uma vez testando e não conseguindo romper essa faixa dos R$ 27, então essa faixa de R$ 27 é uma resistência muito importante. Como eu disse, né, semana que vem, sexta-feira, o papel fica ex, e quinta-feira tem uma assembleia que deve retirar 50 centavos desse dividendo, então de 2,70 2 e... eu não lembro se é 2,70, 2,80, enfim, vamos retirar 50 centavos desse dividendo, caso aprovado essa cláusula de retirar um pouco do dividendo para levar para um fundo para manter como é que eles definiram lá? É o fundo social, que é para manter o preço dos combustíveis, né? E provavelmente isso vai acontecer. Então, acredito que o mercado não deve acelerar forte a venda até esse movimento acontecer, né? Mas
graficamente falando, R$ 27 é uma resistência muito importante, tá? Além das quedas, além da queda das commodities, né, Vale, Petro, siderúrgicas, Gerdau, a gente teve uma queda também do lado das empresas do setor doméstico. Por quê? Olha a nossa querida curva de juros, como é que ela está, né? Parte longa da curva, né, a gente pega ali o F30, F para frente, deu uma bela de uma inclinada, né, vinha numa derretida forte, deu uma bela da barrigada, né, e por conta do o novo, né, novo do novo arcabouço fiscal, que a gente, né, foi oficializado ontem, inclusive ontem já fez essa reversão. Por quê? 10 itens ficaram de fora. Abre mais espaço para gasto. Você lê lá o negócio, tudo depende de receita. Não tem gatilho específico para correção de rio. Se der errado, deu errado. Não tem redução de despesa. Cara, assim, isso gera muita preocupação, né? Isso gera muita preocupação. E isso acaba refletindo na curva de juros, isso acaba refletindo no setor. Por exemplo, setor de construção, Exetec caindo 6%, Lojas Renner caindo 5,5%. Aí de Lojas Renner tem a questão lá dos impostos, tudo também, que é outro problema. Aí você vai lá, dá uma olhada em outros papéis do setor, que são ligados à curva de juros. Setor de educação, Ânima, cai 9%. Magazine, também. Então, assim, é uma pressão importante e chama muita atenção isso porque demorou demais para o mercado precificar essa queda dessa curva de juros. E não demorou nada, na verdade, um dia, para devolver boa parte desse movimento de alta. Então, aqui é fundamental. Não tem como a gente falar de qualquer expectativa de reversão no curtíssimo prazo se não seguir acima dos 104 mil pontos. Se não seguir acima dos 104 mil pontos, o mercado vai anular esse pivô de alta, vai perder o momento de alta, né? Tá vendo que tem aqui, né? Esse canalzinho de alta aqui, vai perder a média móvel de 21. Como está com viés de baixa no curto prazo, espaço para voltar para os 100 mil pontos, 97 mil pontos. Então, assim, mercado, como é que eu posso falar, está no ponto decisivo. Aqui, o fechamento dessa semana vai ser bem importante para a definição do mercado. Perdeu, o mercado acelera bem a venda. Afinal de contas, se corrigir tudo, se essa curva de juros foi corrigida, fica estranho. E não podemos esquecer, né, que lá fora o S&P fez um belíssimo movimento de alta, está na máxima do ano, com 4 candles de indefinição. Então, se eventualmente piorar um pouco o humor lá fora, será que pode impactar por aqui? É aquela coisa, quando lá sobe, a gente não acompanha, quando cai, a gente cai. Né? Então, vamos ficar ligado que são, em especial a curva de juros, né? Ficar esperto nisso, porque é um ponto importante para essa tese de compra de curtíssimo prazo. Tá? Então, falamos de Petro, falamos de Vale, dos bancos, tá? Vou passar aqui rapidamente por Itaú, que é o banco que a gente eventualmente comprou ali na região dos 23, fez parcial 26. Agora é entender se vai sustentar essa região dos 25. Se sustentar essa região de 25, mantém o viés de alta, espaço para voltar para a faixa dos 27. Bradesco, quer comprar Bradesco? R$ 13,1260, deve oferecer mais uma oportunidade. E Banco do Brasil, né, na máxima histórica, aí nos R$ 44,00. Para quem está comprado, maravilha, está corrigindo de lado. Só ficaria preocupado no intraday, né, no curtíssimo, se perder o 42,15. Beleza? Bom, a gente passou por alguns destaques, né, de queda aí do dia. E um papel que foi destaque na Prio, né, Prio voltando para as médias e tal, mas um papel que foi destaque nesse pregão foi Klabin, né, uma alta aí de 0,50, é um papel que se
acompanha, né, essa questão do dólar pelas partes de receita, mas é muito importante a parte de dívida da Klabin, que ela tem uma parte de dívida importante em dólar, tá? Então é importante acompanhar isso. E nesses trimestres, né, apesar dessa alta do dólar, o dólar está, né, em níveis ainda bem tranquilos para quem tem dívida em dólar, né? Então é o seguinte, com a celulose também chegando, né, assim como o minério de ferro, com um nível de risco, na minha opinião, um pouco limitado, né, fica a ideia, pelo menos eu estou monitorando isso, se o papel conseguir romper esses R$ 19. Tá? Se você gosta do papel, acha o papel interessante, fica esperto que esses R$ 19, se eventualmente confirmar o rompimento desse patamar, pode ser uma boa oportunidade. Pelo nível de preço, nós estamos nos fundos, aqui no fundo de 2022, no fundo intermediário de 2020, pela média móvel de 72 do mensal, e por isso aqui, ó, fundo triplo, onda 1, onda 2, pivô de alta, rompimento das médias. E OBV lá para cima. Então, vale atenção por conta desse movimento. Beleza? Bom, é isso. Basicamente é isso em relação ao mercado. Ficar de olho nesses 104 mil pontos, muito importante, né? E, né, o dólar atingindo aí um objetivo também importante, aí, praticamente voltando para a máxima do mês, né? A máxima do mês, deixa eu ver aqui, a máxima do mês qual que é? É o 120, né? Hoje praticamente bateu o 100, né? Bateu 0,97, já muito próximo da máxima do mês, tá certo? Então é isso, grande abraço e até mais.